Eu creio que você já deve ter ouvido a seguinte expressão: é dando que se recebe. É muito interessante que quando ouvimos o Senhor Jesus falando, Paulo repetindo as palavras do Senhor Jesus, dizendo que mais bem-aventurado é dar do que receber. É claro que essa expressão, é dando que se recebe, é uma frase de efeito, que tem como objetivo incentivar a generosidade mútua entre as pessoas. Porém, seria interessante a gente fazer algumas perguntas aqui sobre esta frase. Como é possível receber se acabamos de doar? Como podemos nos tornar mais ricos, mais bem-aventurados, nos desfazendo do que temos? Como podemos nos sentir melhor perdendo algo? Como podemos ser mais felizes ao abrir mão de algo nosso? Hoje eu gostaria de mostrar, pela palavra de Deus, que essa frase pode ser usada de forma verdadeira quando o assunto é missões. E eu gostaria que você pensasse da seguinte forma: cuidar da obra missionária traz grande alegria a todos. E eu convido a vocês a verem essa verdade em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Filipenses capítulo 4, do verso 10 até ao verso 20. E eu gostaria de pedir àqueles que têm condições físicas favoráveis, que não estão com algum impedimento físico, um bebê no colo, que ficasse de pé, reverenciando a autoridade da palavra de Deus. Isso não é um mandamento bíblico, mas é uma boa tradição. Eu sempre repito, se aqui nesse momento, se estivéssemos sentados e o nosso presidente entrasse, independente da sua predileção política, a ordem de boa ética seria nós ficarmos de pé porque está vintando uma autoridade pública. Agora, neste momento, a autoridade que está presente é a palavra de Deus. Então, por tradição, não por mandamento bíblico, mostrando o respeito que nós temos pela autoridade de Deus e a sua palavra, nós ficamos de pé. Filipenses capítulo 4, do 10 até o 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos que a Tua palavra e a exposição dela nos desafie, nos alegre e nos confronte a continuarmos sustentando a obra do Senhor, porque isso trará grande alegria a todos. Que essa verdade possa ser firmada em nossos corações e nos comprometamos ainda mais com a obra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Esse texto é muito interessante porque ele foi escrito a uma igreja, a igreja de que se encontrava em Filipos, que ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, que começa em Atos capítulo 15, verso 36. E isso é interessante porque após várias tentativas de Paulo, Silas irem a outros lugares, Deus direcionou Paulo e Silas e também a Timóteo, que estava com eles, para Macedônia, sendo Filipos a primeira cidade onde começaram a evangelização na Europa. Atos capítulo 16, do verso 6 ao 12. Nessa cidade, na cidade de Filipos, houve a conversão de Lídia, a expulsão de demônio de uma menina, e por causa disso aconteceu a prisão de Paulo e Silas, mas Deus usou essa prisão
para que o carcereiro e toda a sua família chegassem a reconhecer Cristo como Salvador. Atos 16, do verso 13 até o verso 34. Paulo saiu daquela cidade, deixou uma igreja bem estabelecida e amável, principalmente para com o ministério do apóstolo Paulo. Atos 16, 35 a 40. Após alguns anos, Paulo tornou-se prisioneiro de César, possivelmente em Roma. Nós temos isso em Atos, do capítulo 28, em 16 em seguinte. E, uma vez preso, em Filipos, os irmãos souberam da prisão de Paulo, o que os deixou tristes e preocupados e querendo saber notícias de Paulo. E sabendo das necessidades do apóstolo, lhe enviaram donativos através de um irmão chamado Epafrodito, que se empenhou em encontrar Paulo em Roma. Epafrodito, depois de ter encontrado Paulo, adoeceu de maneira grave, de maneira profunda, e o que acontece? Essa notícia de que Epafrodito tinha adoecido muito chegou também aos irmãos de Filipos, o que os fez ficarem ainda muito mais tristes. Paulo roga a Deus pela melhora de Epafrodito, que se recupera. E então, sendo enviado de volta a Filipos, e juntamente com este e o irmão que é Tíquico, manda uma carta que tem como principal finalidade informá-los da sua situação, confortar e animar os irmãos dessa igreja, exortá-los e incentivá-los à unidade, ao desenvolvimento espiritual e, finalmente, agradecê-los. É nessa parte do agradecimento que está o nosso texto. Paulo resolve, então, dedicar um tempo para agradecer a esta igreja o donativo que ele tinha recebido desses irmãos. E eu gostaria que você pensasse hoje que cuidar da obra missionária traz grande alegria a todos, e a primeira razão para essa verdade é porque evidencia ao missionário o amor e o cuidado da igreja que ela tem para com ele. No verso 10 até o verso 13, nós vamos ouvir o seguinte, principalmente o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. É muito interessante porque quando você escuta a palavra aqui, mais uma vez, no original a expressão diz literalmente, vocês voltaram a mente novamente para mim. Talvez uma tradução livre mais perto seria a seguinte: vocês mais uma vez se lembraram de mim. Essa é a ideia que Paulo está querendo transmitir. Ele se alegra porque aquela igreja volta novamente a mente para ele. E a alegria de Paulo não era a doação em si, mas o que ela representava. O que representava para ele era o amor da igreja, representava que aqueles irmãos tinham um amor cuidadoso para com o apóstolo. E uma ilustração que eu poderia dar para vocês é, por exemplo, de um esposo, que numa bela tarde, ou numa bela manhã, ou numa bela noite, chega em casa e traz uma pequena lembrança para a sua esposa, sua amada, e diz: olha, eu estava ali passando e eu vi isso aqui, achei muito legal, me lembrou de você e eu resolvi trazer. Né? E então, isso independe do valor, para a esposa é algo especial, não por conta do valor, não por conta em si do quão caro, quão gasto foi feito com aquele presente, mas porque aquele presente é um símbolo do amor que o marido tem pela esposa. E aí uma dica para os maridos: você não precisa ter muito dinheiro para agradar a esposa não, viu? Só basta que você lembre dela. Então Paulo diz a mesma coisa: meus irmãos, eu estou muito feliz, eu estou alegre no Senhor, porque esse ato de vocês mostra o amor de vocês por mim. E a fim de que não fique nenhuma má impressão, ele vai depois explicar. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aos irmãos, que quando os irmãos contribuem, seja em oração, seja em palavras, seja em ajuda financeira, seja inclusive às vezes visitando o missionário, isso mostra ao missionário que há alguém que o ama, que há alguém que se importa com ele. Pensem só no irmão André, que está com família, que está se
formando para o ministério. Como é bom, mesmo estando lá entre colegas, receber uma palavra de incentivo da igreja, de um irmão daqui. É uma bênção. Pensem no missionário Pedro, que acabou de chegar, e vocês não sabem de uma coisa, não sei se eu vou tentar, como ela é transmitida, eu vou tentar ser o mais superficial possível. Mas quando o irmão Pedro estava a caminho de Assis Brasil, grupos de lá, grupos criminosos, já ligaram para ele dizendo: olha, você pode vir, mas deixa a gente em paz. Então, quando a gente liga para o missionário e diz: irmão, nós estamos orando por você. Quando a gente manda um recado, quando a gente manda um donativo, quando a gente vai lá, isso mostra para o missionário o amor que nós temos por ele. O amor que a igreja sente por ele. Faz muita diferença. Você não imagina para o missionário que é receber uma cartinha, ou quer receber um WhatsApp, ou quer receber um e-mail, dizendo: irmão, nós estamos orando por vocês. Há inúmeros testemunhos de missionários que já estavam a pique, isso indo naufragando, e receberam uma mensagem de alguém dizendo: não desista, nós estamos orando por você. E aquilo animou o missionário, fez com que ele e sua família continuassem. Então Paulo está dizendo aqui: eu estou alegre no Senhor. Não é por conta do dinheiro que vocês me mandaram, não é por conta dos bens que vocês me mandaram, mas porque isso mostra o quanto vocês me amam. E para deixar claro isso, Paulo então vai dar um exemplo sobre a sua própria vida, no verso 11 até o 13. Ele vai dizer: eu não estou dizendo isto, verso 11, por causa da pobreza. Paulo, se você não entendeu o contexto, Paulo, ele era alguém que vivia de doações, mas tinha momentos que ele precisava trabalhar para não morrer de fome. É o que acontece ali no capítulo 17 e 18 de Atos. Mas os irmãos mandaram o donativo para ele. E ele diz: olha, não é isso, não é porque eu estou aqui passando privações, eu estou passando necessidade, não é por conta disso. Por quê? Porque na minha carreira com Cristo, na minha vida com Deus, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A ideia de contente aqui é alguém que se acha suficiente consigo mesmo. Alguém que se acha suficiente na sua própria situação. Então Paulo diz: olha, eu aprendi a viver contente. Independente da situação que eu esteja, eu aprendi a viver satisfeito comigo mesmo nessa situação. Eu me acho suficiente, eu me acho autossuficiente em cada situação dessa. Essa é a ideia da palavra. Mas ele vai explicar depois como isso acontece. Ele vai dizer: se eu tenho muito, eu estou contente. Se eu tenho pouco, eu estou contente. Se eu tenho em abundância, eu estou feliz. Mas se está me faltando algo, eu estou feliz. Isso é alguém que aprendeu a ultrapassar os seus olhos apenas no que vê, apenas no seu dia a dia, apenas com aquilo que todo mundo está atrás. E talvez alguém faça uma pergunta para Paulo: peraí, quer dizer que se hoje você vai comer só farofa de ovo, está tudo bem, obrigado? Desculpa aí quem gosta de farofa de ovo, tá? Então, mas se hoje você vai comer aqui uma lagosta, né, ao molho não sei o que aí, que eu não sou bom disso, tá bom? Essa é minha esposa, negócio de cozinha com a minha esposa. Mas hoje nós temos aqui um sanduíche, aqui nós temos uma, desculpa novamente, tá? Aqui nós temos uma miragina, tá? Tá feliz do mesmo jeito? Sim. Aí alguém: mas como isso é possível? Como é que alguém pode ser feliz, contente, com muito e com pouco, com nada e com abundância? Como isso é possível? A resposta está no 13. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A ideia é interessante que muitas pessoas usam esse versículo para dizer: eu vou passar no vestibular. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir um bom emprego. Por quê? Porque posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E se não conseguir um emprego? E se não passar no vestibular?
E se o concurso você não conseguir a classificação, o que vai acontecer? Vai morrer? Vai ficar triste? Vai se desesperar? Se você pode todas as coisas naquele que fortalece, independente do que acontecer, você vai ser feliz. Porque quem lhe fortalece é Deus. É Ele que lhe dá condições de continuar. Ele que lhe dá condições de perseverar, independente da situação. É assim que funciona. Então Paulo diz, olha, eu não estou alegre, feliz, porque agora eu tenho abundância, agora sim eu posso jantar folgadamente. Não, não é isso. Eu já aprendi. Então por que Paulo está feliz? Porque cuidar da obra missionária traz grande alegria a todos, não apenas porque evidencia ao missionário o amor e o cuidado que a igreja tem para com ele, mas também porque torna a igreja local uma participante ativa no trabalho missionário. Isso vem no verso 14 ao 16, olha o que diz aqui. Todavia fizestes bem, associando-vos comigo, associando-vos na minha tribulação. É muito interessante porque esse texto que eu citei, esse intervalo de 14 a 16, usam duas palavras técnicas que são usadas também no contexto original para sociedade. E eu creio que aqui a maioria de vocês tem um bom entendimento do que é sociedade. Digamos assim, o irmão Edson, ele é excelente na arte gráfica. Esse irmão Edson é o seguinte, você entra na parte gráfica e eu entro na parte de tecnologia, a parte de informática, e a gente vai montar uma empresa. A nossa expectativa é que cada um entra com o seu trabalho e que na hora que a gente estiver ganhando milhões de dinheiro, né, irmão Edson, a gente vai repartir esse lucro. Essa é a ideia da palavra aqui no original. Eu estou feliz no Senhor, não porque agora eu tenho muito dinheiro, não porque agora eu tirei a barriga da miséria, não. Ele está dizendo, porque vocês se tornaram sócios do meu trabalho. Vocês agora estão em sociedade comigo. O trabalho que eu faço, a missão que eu faço, vocês são sócios direto dela. Os benefícios dela, que a gente vai falar mais na frente, também serão de vocês. Os ganhos dela também serão de vocês. Os lucros que esse trabalho que eu estou fazendo trouxer, também é de vocês. Porque ao fazerem o que vocês fizeram, vocês entraram em sociedade comigo. Essa é a ideia de Paulo. É uma ideia comercial. Duas pessoas se juntam, cada uma com a sua cooperação, para um trabalho comum, visando um lucro lá na frente. E Paulo diz para a igreja de Filipos, vocês fizeram bem, porque vocês se tornaram sócios do meu trabalho. Uma outra expressão que também traz essa ideia no original é o próximo versículo. Inclusive essa palavra que ele usa aqui no versículo 14, associando-vos, ela tem a ideia em Efésios capítulo 5 e 11, Apocalipse 18 e 4, de cúmplices. Por exemplo, você lê em Efésios capítulo 5, 11, não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essa palavra cúmplice aqui é a mesma palavra associando-vos comigo, lá do texto de Filipenses. Então, a ideia é alguém que tem coparticipação naquela ação. A outra que eu ia dizer para vocês, que é o verso 15, é koinonia, que é muito conhecida de alguns. Mas além de comunhão, essa é uma outra palavra que transmite a ideia de sociedade, participação ativa. Essa palavra, por exemplo, é traduzida no Novo Testamento como participante. Paulo está dizendo lá em Gálatas 6,6, olha, aquele que recebe de alguém, torne aquele que doa participante. Quando ele diz, por exemplo, aqui em Hebreus 2,14, ele está falando da partilha de bens. O pai que vai partilhar os bens. Então a ideia é, eu entro em sociedade,
eu estou partilhando os bens que essa pessoa tem e recebo a partilha dela. Isso é tão interessante que para o missionário, ele deixa bem claro aqui, Paulo, ele fala para a igreja que para o próprio Senhor Jesus Cristo, para o próprio Deus, quando a igreja se preocupa com as necessidades do missionário ou de um trabalho missionário, Deus trata essa igreja como sócia direta desta obra. E claramente, os benefícios e recompensas do trabalho missionário também serão depositados no banco de valores espirituais eternos em favor desta igreja. Você já imaginou isso? Que na hora que você contribui lá com o missionário, olhando para cá se não estivesse aqui, contribui lá para o missionário Ronaldo, essa igreja está depositando nos valores eternos, que as almas que o missionário Ronaldo ganhar para Cristo lá na Ilha da Madeira, almas que essa igreja ganhou também, que é assim que Deus trata a igreja. Você já parou para pensar nisso? Que bênção é? Nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui sentados, e quando a gente ora pelo missionário, Deus diz, olha, a igreja de Israel, o irmão da igreja de Israel, é cooperador, é sócio daquele trabalho. As bênçãos que virão do trabalho do missionário Ronaldo também refletirão aqui nesta igreja. E não apenas aqui, mas também na eternidade. É assim que funciona, é assim que Deus faz. É muito interessante que Paulo usa aqui essa expressão, a ideia aqui, verso 15, perdão. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a... O que diz o texto? Está aí da onde foi tirado aquela pergunta primeiro. É dando que se recebe. Paulo está dizendo aqui, olha, quando vocês doam, automaticamente vocês também recebem. É uma sociedade. Paulo está usando... É porque a gente não tem essa força da palavra na nossa tradução. Mas há muitas palavras financeiras que Paulo está usando nesse texto. É como se ele estivesse falando negócio. Nós estamos num negócio, mas o nosso negócio não é temporal. O nosso negócio não é terreno. Esse negócio ele vai muito mais. Ele tem valores muito maiores, rendimentos muito maiores, porque são valores eternos. São valores espirituais. É assim que funciona. Paulo diz, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Eu não sei se você consegue localizar aqui rapidamente na sua mente essa história, quando foi que aconteceu. Mas se você voltar para o capítulo 16 de Atos, não desmarca Filipenses, porque nós vamos voltar para ele. Mas quando você volta para Atos, você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, Atos 16, você tem o início desse trabalho, a visão em Troade de verso 6, você tem o trabalho mesmo em Filipos, que é do verso 11 ao verso 15, a cura da endemoniada, que é o 16 ao 18, a prisão de Paulo, 19 ao 26, a conversão do carcereiro de 27 a 34, e aí eles são livres da prisão no 40, eles são então enviados para Tessalônica. Em Tessalônica, que é aqui, lembra que ele falou? Lembra que vocês enviaram até para Tessalônica? Quando Paulo vai para Tessalônica, e o texto não nos dá a precisão do tempo, Filipos, o que faz Filipos? Filipos é uma igreja recém-criada, é uma igreja recém-fundada. Pega, manda donativos para Paulo. Paulo está dizendo, olha, até para Tessalônica, mas não só isso. Paulo vai para Tessalônica, em Tessalônica ele é perseguido, ele é enviado para Bereia, ele fica em Bereia, novamente é perseguido e é enviado para Atenas. Só que quando Paulo vai para Atenas, ele manda Silas e principalmente Timóteo de volta para Tessalônica, porque ele queria saber como os irmãos de Tessalônica ficaram, uma vez que aqueles irmãos estavam sob perseguição. E aí ele escreve, depois que ele recebe mais à frente as notícias, ele escreve o que nós temos como 1 Tessalonicenses.
Mas aí de Atenas, Paulo vai para Corinto. E agora eu queria chamar para vocês capítulo 18. Capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, isso é, fazedores de tenda, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo teve que trabalhar porque tinha uma necessidade e ele trabalhou ali para que ele não morresse de fome. E aproveitou para também trazer o evangelho para Áquila e Priscila. Mas acompanha comigo o verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da onde? Desceram da onde? Macedônia. E que igreja ficava na Macedônia? A igreja de Filipos, né? Desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Espera aí. Silas e Timóteo chegaram da Macedônia e a Bíblia diz que Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo não estava trabalhando para se sustentar? Para poder não ter o seu sustento? Lá a gente vê aqui no versículo 1 ao 4, não é? No 1 ao 4 ele estava trabalhando para alcançar o seu sustento, estava ali sozinho. Mas chega Silas e Timóteo, e aí o texto não diz nada, mas diz que aí Paulo se entregou. O que aconteceu então? Paulo e Silas estão trazendo, ou melhor, Silas e Timóteo estão trazendo a oferta que foi enviada pela igreja de Filipos. E agora Paulo pode se entregar totalmente à obra. Deu para entender o contexto? Que ele fala aqui, que ele diz, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. É muito importante isso. É importante para que o missionário possa se dedicar à obra de Deus. Isso já é uma outra mensagem também. Uma vez eu peguei esses 2 versículos para falar sobre essa questão da importância. Mas, meus queridos irmãos, cuidar da obra missionária traz grande alegria, primeiro porque evidencia o cuidado da igreja para com o missionário, mas também porque torna a igreja local uma participante ativa do trabalho missionário. Mas a terceira razão que eu queria enfatizar para vocês é porque traz um benefício eterno para a igreja e seus membros. Verso 17 ao 19, acompanhem comigo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui está mais uma palavra financeira. Paulo está dizendo, irmãos, eu não estou procurando dinheiro, não. Não é isso que eu procuro. Não é isso que eu estou procurando em vocês. Que eu receba mais dinheiro de vocês. Que eu receba mais donativo de vocês. O que realmente me alegra e o que realmente me interessa é que vocês tenham crédito. A ideia aqui é que você está investindo em algo e aquilo vai lhe dar um lucro extraordinário, né? Lembra-se, talvez alguns aqui, no tempo que alguns investiram na Telex Free, né? Alguns investiram e ganharam, outros investiram e perderam tudo, né? Aqui eu não estou para discutir essa situação, mas eu estou falando a ideia, entendeu? Não, eu vou investir na Telex Free porque eu vou ganhar um dinheirão, né? Aí eu vou investir. Alguém disse, olha, invista aqui que você vai ter lucro certo. Você já ouviu aquelas propagandas que a gente está querendo escapar das coisas e alguém diz, olha, eu tenho aqui uma chave para você em 2 meses comprar uma Ferrari. Não falta isso na internet. Mas sempre a gente está ouvindo de alguém com uma fórmula mágica para a gente pegar o nosso dinheiro, investir lá e ter um bom retorno. Pois Paulo está dizendo aqui, eu quero falar para vocês que a minha preocupação com vocês é que de fato vocês tenham um bom retorno. Que vocês, no investimento de vocês tenham um lucro extraordinário. Mas agora nós precisamos ver
qual é o lucro que a Bíblia ensina. Porque tem igreja dizendo, olha, se você der 10, Deus te dá 100. Se você der 100, Deus te dá 10 mil. Se você der 10 mil, Ele dá 1 milhão. Infelizmente tem igrejas falando isso. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz. O que é esse lucro extraordinário no investimento da obra de Deus? Inclusive, só para quebrar um pouco a seriedade, eu tinha uns amigos que eles diziam assim, olha, tem certas igrejas que a proposta é, venha sem fé, ou melhor, venha sem medo, sem receio e R$100 que tudo acontece. Tá bom? Aqui sem medo, sem receio, R$100 tudo acontece. Não é disso que Paulo está falando. Paulo vai dizer, olha, o que eu realmente quero é que vocês aumentem o depósito, aumentem o lucro de vocês. Essa é a ideia do texto. Mas como é que isso é possível? É o lucro diante de Deus. Primeira observação que ele vai falar aqui é como Deus considera o que é enviado para um missionário. Seja orações, sejam palavras, sejam ofertas, sejam bens, seja dinheiro, seja serviço. Como é que Deus considera isso? Acompanha comigo o verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Paulo está dizendo, eu tenho tudo. A mesma palavra suprir aqui é a mesma que ele usa, né, lá em cima. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte. Aqui tem uma outra expressão que não aparece no original, irmãos, que na nossa tradução, que é muito interessante. Como hoje tudo é Pix, não é fácil talvez alguns jovens entenderem a coisa, mas alguns mais velhos como eu, vou incluir o irmão Edson nessa, tá bom? Mas alguns talvez lembram que antigamente, quando nem todo mundo tinha acesso a banco, às vezes o correio servia de modo para enviar dinheiro. Então alguém numa cidade pegava, fazia um vale, não me lembro nem como era o nome que era dado, agora tão velho que a coisa é, né? Então era um correio, através do correio havia um aporte, a pessoa assinava, dizia o nome da outra pessoa e lá no correio daquela localidade a pessoa chegava com a sua identidade, mostrava, dizia, olha, aqui tem um dinheiro que foi enviado por fulano de tal para que eu saque esse dinheiro. A ideia que Paulo está usando aqui é a mesma, quando ele diz aqui, que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte. A ideia que ele está dizendo é como se os irmãos tivessem feito lá um depósito e que aqui Paulo estava retirando esse depósito que foi feito. Mas Paulo vai dizer uma coisa, quando a igreja coopera com missões, há algo que Deus olha diferente. Não se trata apenas de um dinheiro que vai para lá. Não se trata apenas de uma ajuda que vai para lá. Na presença de Deus, isso é visto como uma oferta de aroma suave. Para você entender, existem vários tipos de sacrifícios, mas existia um sacrifício que era um sacrifício de gratidão, que ao ser oferecido, ele era oferecido como gratidão pelo que Deus tinha feito. Então, quando a igreja coopera com a obra missionária, Deus recebe aquele ato da igreja, aquele ato do seu servo, como alguém que está sendo grato a ele. Chega à presença de Deus como um ato de gratidão. E ele vai ainda dar 2 qualificativos aqui, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isto é, o que você está fazendo, Deus está entendendo não como simplesmente um missionário, mas uma oferta direta ao Senhor e que para Ele chega como algo agradável, como algo aprazível. Não se trata apenas de algo dado de qualquer forma, não se trata apenas dado como obrigação, mas Deus entende como algo que foi dado de coração a Ele e Ele aceita de uma forma extremamente agradável a Ele. Então, meus irmãos, sabe por que é um lucro? Porque na hora que você coopera, não se trata apenas da gratidão do missionário, da alegria do missionário,
mas se trata da aceitação do próprio Deus, da aceitação do próprio Senhor, da satisfação do próprio Senhor Deus com aquilo que você está fazendo. Segunda razão que Paulo vai nos dar aqui, que tem uma promessa aqui diante disso. Verso 19. Paulo está dizendo, sabe por que quem investe na obra missionária está tendo um lucro grande? Porque Deus faz uma promessa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E aqui eu vou dizer por experiência. Meus irmãos, vocês talvez possam contar tão bem quanto nós. Desde que a igreja Ebenezer se empenhou ainda mais em missões, nós vimos Deus fazer coisas inacreditáveis. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir a Ebenezer ultimamente. Ela fez uma reforma. Quando terminou a reforma, a dívida que a igreja tinha era 20 mil reais, que vai ser extinguida agora, se Deus quiser, em novembro. A gente tinha até autorizado a igreja na época autorizou até a igreja fazer um empréstimo de 70 mil. Quando a gente foi ver no final das contas, só precisou de 20, e se a gente tivesse feito um outro trâmite do uso do dinheiro, a gente tinha terminado sem dívida nenhuma. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quer ver os projetos de vocês aqui, interno, local, progredir? Invista em missões. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes nós temos a ideia de, não, mas pastor, se a gente aumentar a oferta missionária, vai faltar para a gente. Não conheço igreja que faltou porque investiu em missões. Não conheço, mas eu conheço o contrário. Igreja que começou a diminuir o missionário, está apertado, vão diminuir o missionário, né? Porque... E começou a se endividar. Porque essa promessa é verdadeira. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Quer lucro maior do que esse? Quer investimento maior do que esse? Que você investe na obra de Deus. E isso significa ser agradável a Deus. E Deus, apesar de sermos pecadores, vai dizer, tá bom. Quando você precisar, eu vou suprir a necessidade. Eu ouvi hoje os irmãos falando de uma forma assim bem simples, poxa, a gente coopera pouquinho. É bom esse pensamento, mas é incrível que esse pouquinho, se é feito de coração, esse compromisso de Deus continua. Você já imaginou? Eu coopero com um pouco para Deus, Ele diz para mim, tá bom. Eu vou te abençoar suprindo as tuas necessidades. Mas sabe qual é a grande bênção em tudo isso? E eu gostaria de convidar, pensando na última razão. Todas essas coisas produzem glória ao nome do nosso Deus. Verso 20. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja que contribui, que sustenta a obra missionária, passa a refletir o caráter do seu Senhor. E eu convidaria vocês para 2 Coríntios, para a gente já caminhar para o final. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 ao verso 15. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 ao 15. E acompanha comigo essa leitura. Aqui Paulo está falando de realmente de contribuir, de doar, de sustentar a obra de Deus. Esse é o contexto dessa 2 Coríntios capítulo 9. E ele vai dizer aqui no verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também fará o quê? Suprirá e
a vossa sementeira e multiplicará o quê? Não está falando em que vai aumentar o seu dinheiro, que vai multiplicar o seu dinheiro. O que vai acontecer é que diante de Deus, o nosso crédito vai ser maior. Você já pensou, pecadores como nós, que vivemos pisando na bola, usando uma expressão nacional, termos alguma coisa de valor diante de Deus? Como atos de justiça? Deus considerar algo que nós fazemos positivo, o Deus Santo Poderoso, é algo maravilhoso, irmãos. Continuando, verso 11: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam o quê? Tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa administração, o que diz a expressão? Glorificam quem? A Deus, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E aí Paulo termina dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Sabe por que contribuir a uma gratidão? Porque o primeiro a contribuir com as nossas necessidades foi o próprio Deus, que doou o seu Filho para que a nossa maior necessidade, que era a necessidade espiritual, fosse suprida. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando a igreja contribui, ela reflete o caráter de Deus, o amor de Deus e a glória de Deus, porque Deus passa a ser glorificado. Meus queridos irmãos, haverá um dia que vocês vão estar, eu e vocês vamos estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de repetir isso, não sou eu a origem desse pensamento, é o pastor Amir Marcolino. Então, se você ouvir ele pregando, não acho que ele copiou de mim, não, foi o contrário, tá? Mas é muito... Pensem só na bênção. Você, na revelação de Cristo Jesus, e você encontrando muitos irmãos, vários irmãos. E de repente você olha assim e diz, e encontra isso, olha, quem é esse irmão? Sou irmão, olha, sou irmão que vim lá da Ilha da Madeira. É mesmo que, poxa, eu queria agradecer, porque foi através das suas orações que o missionário foi sustentado e ouviu o Evangelho. Aí você está aqui e diz, rapaz, olha só, estou encontrando alguém aqui de Assis Brasil, nunca tinha visto. Ah, você é de Assis Brasil? Sou. Irmão, obrigado por aquela mensagem que você enviou para o missionário. Ele, através daquela mensagem, tomou ânimo e naquele dia foi na minha casa, evangelizou e eu conheci Jesus Cristo como meu Salvador. Aí você vira e diz, rapaz, olha, tem irmãos aqui da Bolívia. Que bom conhecer vocês, rapaz, que bênção. Olha, saiba que aquela oferta que vocês mandaram ajudou o missionário a continuar no campo e nós ouvimos o Evangelho. No dia de Cristo, onde todas as coisas serão reveladas, será um dia também de a gente ver o quanto que nós investimos aqui foi uma bênção lá. E você, sócio desse investimento. Sustentar a obra missionária traz alegria a todos. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso amor por missões aumente mais e mais, para que possamos comprovar com alegria que não apenas aqui, mas principalmente no dia de Cristo, saber e ver que o nosso trabalho, com certeza, não foi em vão. Vamos orar?
Amado Deus e Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de servir de várias maneiras, e essa é uma delas, sustentando a obra missionária. Que o Senhor continue usando a Igreja Batista Regular Israel, cada membro, a se envolver com missões da maneira que for possível, orando, contribuindo, incentivando, cooperando, visitando, das variadas maneiras que o Senhor tem para colocar no coração dos teus servos. E que essa igreja seja abençoada e possa haver diariamente o retorno do crédito no Senhor pelo amor por missões. Se nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.